campo elétrico produzido por uma carga pontiforme. Vamos considerar aqui uma carga pontiforme, ou seja, pontiforme quer dizer que a dimensão dela é desprezível, ela está fixa nesse local aqui, e então ao redor dela ela gera um campo elétrico. Se eu escolher um ponto qualquer, que eu chamei de ponto P, não tem nada nesse ponto, tá? Nada. Eu traço uma reta imaginária até aquele ponto, tá? E se existir nesse ponto um campo elétrico, a direção dele será a mesma direção da reta que liga a carga aqui ao ponto P, e o sentido, como a carga geradora é positiva, é como se o campo estivesse saindo da carga. Tá? Então, esse aqui é a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P. Se eu quero calcular o módulo desse campo, a intensidade desse campo elétrico, eu posso usar a seguinte expressão. Tá? K0 é a constante eletrostática do meio, ou seja, depende do meio onde essa carga está imersa. Tá? Vezes o módulo da carga, qual é o valor da intensidade da carga elétrica, dividido pela distância ao quadrado, onde essa distância é a distância da carga até o ponto P. Tá? Note aqui que o campo elétrico, portanto, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto maior for a distância, menor será o campo elétrico. Se eu fizer um gráfico do campo elétrico versus a distância que separa o ponto da carga, eu vou ter uma ideia de como se comporta essa equação aqui. Tá? Bom, vamos considerar aqui que essa carga Q está localizada bem aqui no ponto 0, tá? Do meu gráfico. Tá? Então, se eu pego aqui uma distância D, para uma certa distância D, o meu campo elétrico será E. Tá? Então, aqui, traço aqui uma reta imaginária na vertical, uma reta imaginária na horizontal, e onde elas se cruzam é o meu primeiro ponto do gráfico. Agora eu vou considerar um outro ponto mais afastado da carga, a uma distância 2D, ou seja, o dobro. Eu aumentei em 2 vezes o valor da distância. Então, aqui o campo elétrico agora vai ser 2D ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Logo, o novo campo elétrico é 4 vezes menor, ou seja, E dividido por 4. Então, para uma distância de 2D, o meu campo elétrico, que no início era E, vai ser reduzido a E sobre 4. Tá? Então, esse é o novo ponto. E se eu pegar um ponto mais afastado ainda, ou seja, a uma distância 3D da carga, aqui vai ficar 3D ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, então eu tenho que o novo campo elétrico é 9 vezes menor que o campo elétrico inicial, ou seja, E sobre 9. Então, aqui eu tenho uma reta imaginária na vertical, outra na horizontal, e o meu novo ponto é esse. Ligando esses pontos, eu tenho uma ideia da curva do gráfico dessa função aqui. Tá? O campo elétrico em função da distância. Quanto maior a distância do ponto em relação à carga, menor é o valor do campo elétrico. Quanto mais próximo o ponto está da carga, maior é a intensidade do campo elétrico. Resumindo, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nesse ponto P, aqui, para que existe um campo ali, mas não é necessário que exista uma carga elétrica ali. Então, não tem nada no ponto P. Tá? Pode ser o vácuo aqui. E só vai existir nesse ponto o campo elétrico, que é algo abstrato, digamos assim. Tá? Ele só vai ter efeito quando eu colocar ali uma carga. Quando eu colocar uma carga aqui, vai surgir uma força elétrica na carga. Tá? E a intensidade do campo elétrico naquele ponto depende do meio aqui, tá? Está associado ao K0. Para cada meio, eu tenho um K0 diferente. No vácuo eu tenho um valor, no ar é um valor muito próximo do vácuo, na água eu tenho outro valor e por aí vai. Exemplo.
Uma carga elétrica pontiforme, Q igual a 3 vezes 10 a menos 10 coulomb, gera, no vácuo, um campo elétrico. Determine sua intensidade a 3 milímetros dela. Adote K0 igual a 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, aqui está a minha carga pontiforme. Eu exagerei na dimensão dela aqui, mas a dimensão seria desprezível. E aqui eu tenho o ponto P a 3 milímetros dessa carga. Tá? Então, nesse ponto vai existir um campo elétrico, como a carga é positiva. Esse campo é como se estivesse saindo da carga. E separados de uma distância d. Anotando aqui os dados do enunciado, que o valor da carga, 3 vezes 10 a menos 10 coulomb, a distância entre o ponto e a carga, 3 milímetros, eu tenho que converter isso para metro, ou seja, dividir 3 milímetros por 1000, que em notação científica vai dar 3 vezes 10 a menos 3 metros. E o K0 já está aqui. Então, para calcular a intensidade dessa carga, é só substituir na equação K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. O K0 vale 9 vezes 10 a 9. A carga em módulo 3 vezes 10 a menos 10, dividido pela distância 3 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou passar o 3, mudar a ordem do 3, fica 9 vezes 3, vezes 10 a 9 vezes 10 a menos 10. Vou repetir o 10 e somar os expoentes. 9 mais menos 10. Fica 9 menos 10. Aqui embaixo, 3 ao quadrado é 9. E 10 a menos 3 ao quadrado, eu multiplico os expoentes, ou seja, 10 a menos 3 vezes 2. O 9 corta com 9, vai sobrar só 3 vezes 10 a menos 1, aqui em cima, e a menos 6 aqui embaixo, o 10. Tá? Então, agora eu tenho uma divisão. Então, como eu faço uma divisão? Pego o expoente de cima e vou subtrair do expoente de baixo. Então, fica menos 6. Menos com menos fica mais. Então, minha resposta é o campo elétrico no ponto P é 3 vezes 10 a 5 newtons por coulomb, ou